Misty explica que usa o poder dos espíritos para esconder sua aparência, e isso exigia que ela sacrificasse sua vontade de dormir. Ela também explica que passou a confiar no Prota, pois aparenta ser um homem digno de sua confiança, e ele finalmente revela seu verdadeiro nome a ela, deixando de usar o seu pseudônimo. Misty, que agora é Ceras, cumprimenta Touka e aceita ser sua guarda-costas até o destino. Ele então entrega o pagamento adiantado a ela, sendo uma das joias que achou nas ruínas. E a garota rapidamente se surpreende e diz parecer com uma gema de dragão azul, e explica a origem e que o valor de uma única gema supera facilmente a recompensa do cálice do olho de dragão. Tolkien informa então que aquilo deve servir como pagamento para ela o proteger. Já no dia seguinte, eles se alimentam junto e Misty escuta alguns comentários a respeito dela ter ido ao quarto de Touka de noite. O Prota acaba questionando sobre ela já ter ouvido falar sobre a magia proibida, e a garota informa que, em geral, a magia proibida trata-se de feitiços antigos totalmente proibidos pela deusa Vicious. Então o Prota conclui que estes feitiços são proibidos apenas porque a deusa assim quis. Os dois se separam momentaneamente, e o Prota decide começar os experimentos para aprimoramento de Pigmaru. Enquanto isso, Misty se encontra no evento para receber a recompensa pelo Cálice de Olho de Dragão, onde o organizador contrata um mago perito em quebrar ilusões para garantir a autenticidade do olho do Cálice de Dragão. O tempo acaba passando e Touka percebe que Misty ainda não voltou. Ao mesmo tempo, Ayaka e a deusa estavam conversando em outro local. Ayaka acaba perguntando à deusa sobre uma das alunas que se feriu e perdeu a mão no confronto com as criaturas. Então, ouvindo esse apelo, a deusa se prontifica a cuidar da garota. No entanto, explica que não pode sair usando sua magia em qualquer pessoa, que só fará isso porque a aluna que se feriu é de ranking B. A deusa então questiona se Ayaka não se juntaria ao grupo de Takuto, mas a garota diz que não se imagina se juntando àquele grupinho lá, pois não parecem muito confiáveis. Então a deusa explica que o egoísmo dela perturba a harmonia presente nesta classe de heróis. Ayaka ainda tenta balbuciar algumas palavras, mas por fim pede desculpas à deusa, e informa que, mesmo sendo egoísmo essa escolha, ela não conseguirá se juntar ao grupo de Takuto por agora. Vicious então comenta sobre isso e pergunta se ela não se juntará mesmo que signifique dar as costas ao mundo que busca salvação. E isso era bem pesado, então Ayaka fala que está cumprindo o dever como uma heroína de classe S, e como meio de provação, a deusa informa que confiará os alunos que não conseguiram passar nos testes de herói a Ayaka, pois com a orientação de alguém de classe alta como ela, aqueles alunos poderiam se transformar em heróis extremamente poderosos. Inicialmente Ayaka não gosta, porque eles já resolveram essa questão quando ela concordou em lutar no lugar de todos eles. Mas a deusa informa que receberam um decreto real há alguns dias, que acabou pedindo a eliminação de todos os heróis que não puderem lutar. Vicious relata que não tem poder para mudar isso, e Ayaka entende que se ela recusar, a própria deusa será obrigada a descartar estes heróis. E assim, Vicious novamente pede desculpas à heroína, pois realmente terá que fazer isso. E explica que, se eles se tornarem um fardo a Ayaka, ela pode ser forçada a enfrentar uma realidade cruel. A garota então agradece a preocupação por parte da deusa e acaba se retirando do salão. Voltando ao nosso estimado Prota, ainda esperando Misty, estranha toda essa demora da garota e pensa que algo poderia ter acontecido com ela. Então, caminha pela cidade e acaba escutando alguns comentários sobre que descobriram que uma tal garota era uma fugitiva e estava correndo para a Floresta Escura. E por perto era notável o barulho dos Cavaleiros do Dragão Negro, estavam voando em direção à floresta. Logo na floresta, Misty segue correndo enquanto é novamente perseguida e atacada. Parece que ela tem algum fetiche com isso. Mas ela ataca o seu perseguidor e consegue o derrubar ali mesmo. Misty acaba derrubando um a um, mas é atacada por alguém mais habilidoso, que acaba explicando que há pessoas que a querem morta. Neste confronto, ela se desequilibra e acaba caindo, e pede ao adversário que a mate de forma rápida. E de repente o homem fica paralisado, e atrás dele, Touka aparece a salvando novamente. Ela acaba explicando que se ele continuar com ela, também será perseguido pelos Cavaleiros do Dragão Negro. Mas o Prata diz que será trabalhoso procurar uma pessoa tão forte quanto ela, e pede logo que ela tire suas roupas, a deixando sem entender nada. Ele dá outra peça de roupa à garota, para que possa se disfarçar novamente. Touka então confronta um dos homens que atacou Ceras, e informa que ele responderá todas as perguntas querendo ou não, e que se colaborar,
terá piedade deste homem. Ceres então pergunta quem a quer morta. Mas antes que o garotão possa responder, uma espada cai do céu o matando e pegando os dois de surpresa. Touka percebe que o homem que os atacou de cima é diferente dos demais. Seu nome era Sivit, aquele conhecido como o mais forte da humanidade. Um velho então surge com memórias de Ceres e lembra que não pode deixar que outro homem a toque, e diz que pagará o preço que for para que ela desapareça deste mundo. Os homens que atacam eles então se perguntam como devem lidar com essa garotada. Sivit então informa que dará a ela o direito de ganhar a própria vida, caso o vença em um duelo, e ainda informa a ela que ficaria feliz em testar o poder do traje espiritual da garota. Mas isso era o que ele pensava, pois agora ele tem interesse em Touka. Então acaba perguntando ao nosso prota quem ele seria. E Touka sente como se tivesse algo preso em sua garganta. É como se Sivit estivesse fora de seu alcance, alguém muito mais perigoso que o próprio Devorador de Almas. Touka então pergunta se Sivit tem interesse em conversar ali, e anda em encontro a este homem. Sivit é questionado por um de seus homens o motivo de estar perdendo tempo com este garotinho, mas antes disso, Touka acaba informando o nome falso, agora ele seria Hot Skull. E vendo que o garoto precisava esconder seu verdadeiro nome, uma história muito interessante deveria o rodear. Ainda mais que o garoto não sentia medo em frente aos 5 dragões, e que poderia estar esperando uma brecha para atacá-los. Rapidamente Touka pergunta se Sivit está procurando alguém para satisfazê-lo em uma batalha, pois não parecem haver humanos dignos o suficiente para lutar contra ele. Era visível que este homem queria isso, porque ele estava se gabando de sua força de querer encontrar pessoas fortes, assim como estava atrás de Ceres. Entre algumas conversas, Sivit perdeu o interesse em Ceres. Então, neste momento, Touka se oferece para ser o adversário de Sivit e revela seu verdadeiro nome, e que ele era um herói vindo de outro mundo com a bênção da deusa. O prota explica que é diferente dos outros alunos e que possui um interesse próprio e único, agindo sozinho e independente deles. Sivit tira a conclusão que Touka é um herói que a deusa julgou especial e por isso estava ali sozinho, e independente de estar com os outros heróis. Assim sendo, Sivit pergunta qual seria o desejo do prota. E claro, que o nosso garoto responde que é ser poupado para ficar mais forte e então, um dia, matar Sivit, e também ganhar poder o suficiente para matar a própria deusa que o humilhou e descartou. Sivit acaba rebatendo e questiona como fará para ficar tão forte assim, e o prota responde que irá para a terra dos monstros de olhos dourados, afirmando que seguirá um caminho diferente dos demais heróis, pois a deusa Vícios lhe deu esta liberdade, mas que independente disso, ele voltará até ela custe o que custar. Sivit gosta deste olhar, concorda, pois diz querer ver como será o crescimento do garoto à sua frente, e que irá adorar o confrontar quando estiver no ápice, e assim deixa Touka viver para que cumpra esta promessa. Sivit também informa Touka que ele pode seguir o seu caminho quando eliminar Ceres, mas rapidamente ele recusa isso, pois precisa do poder dela para chegar até a terra dos monstros de olhos dourados, e usará o poder da garota para ficar ainda mais forte. Sivit então cai na gargalhada e diz que também terá misericórdia da garota, então ordena a todos que espalhem que ninguém deve colocar um dedo nesses dois, pois o ato de Touka superou as expectativas e a própria imaginação de Sivit. Sendo assim, ele parte, e o prota comemora, pois conseguiu fazer com que aquele homem extremamente poderoso os deixassem ir. Mas Touka o ataca pelas costas com o feitiço da paralisia, e de maneira bem inesperada ele paralisa todos ali. Sivit fica incompreensível o que tinha acontecido, e o prota explica que aqueles caras representam uma grande ameaça, e por isso precisa os eliminar o quanto antes, e assim usa seu envenenar em todos ali. Mas ele também nota que Sivit é realmente diferente e forte, pois ainda conseguia se mover, mesmo que de forma limitada e lenta. Mas afirma que essa tentativa de Sivit não passa de um suicídio. O mais forte da humanidade estava caído no chão. Mas a morte de seus companheiros acaba lançando um sinalizador aos céus para um esquadrão de prontidão que rapidamente chega em segundos até eles. Ceres afirma que ficará ao lado do prota, mesmo com ele dizendo que ela poderia fugir, mas a garota informa que ainda é a guarda-costas dele e que em troca irá aceitar as gemas. Sivit ainda estava vivo e tenta ao máximo dizer a todos no céu que não se aproximem de Touka e que tentem o matar à distância. O prota revela Pigmaro e diz que o aprimorou e agora ele serve para combates de curto alcance,
e explica que manter o veneno e paralisia ativos gasta seus pontos de mana demais. Pigmaro e Touka atacam o esquadrão e os paralisam, pois Pigmaro conseguia agora ampliar o alcance do Prota. Então coloca Sivit e os outros no chão para dormir com suas habilidades de sono, e acaba subindo de nível e desbloqueando novas habilidades neste processo, agora podendo colocar o efeito de enlouquecimento em seus inimigos, assim como os deixar cego, e o seu nível continua subindo conforme ele mata esses oponentes. Todos os inimigos acabam tombando. Sivit novamente se mostra bem resistente, acordando rápido. O Prota o elogia, dizendo que ele era realmente forte. Assim, Sivit pergunta o que aquele garoto era, e Tolkien informa que é apenas um vingador. Então, finalmente, aquele dito ser o mais forte da humanidade simplesmente morre, e de uma maneira bem patética até. Após isso, Ceras troca novamente de roupa e agradece ao Prota. Ela também informa que não conseguiria seguir em frente se o deixasse para trás para morrer. Eles debatem um pouco e o Prota revela que no caminho até mesmo matou um homem que tinha um dragão também. E Ceras revela que aquele era conhecido como Caçador de Heróis. E isso também era bem impressionante, porque este homem poderia um dia superar aquele que tinha o título de mais forte da humanidade. Agora, indo para o grupo de heróis formados pelos alunos, uma nova mulher aparece. Seu nome era Niaya. Ela estava ali para representar a deusa, enquanto a mesma estiver ocupada. O Yamada a confronta rapidamente, a chamando de fraca e perguntando se alguém do nível dela iria dar ordens a ele. E sem mais nem menos, ela ataca rapidamente, fazendo o garotão cair no chão. Ela diz a todos que espera que aquilo seja o suficiente para todos entenderem a sua força, e que agora eles devem partir para a capital real. Voltando para nossa duplinha, eles têm uma conversa toda bonitinha sobre honra e sobre desprezo, vingança e etc. Com isso, Ceras informa que vai acompanhar o Prota independente de onde ele for, pois ela tem uma dívida gigantesca para com ele, além de também ser a sua guarda-costas. Com isso, o Prota coloca suas mãos sobre o ombro de Ceras e pede desculpas, e informa que um dia pagará sua dívida com ela também, pois sempre paga o que deve. Eles acabam seguindo para outra cidade, e lá parecia ter um grande evento rolando. Mas Misty acaba indo para um quarto, se deitando para dormir, e começa a pensar no Prota, refletindo que se ela começar a se preocupar com outras coisas, irá o atrapalhar, e que por agora irá apenas focar em ser a espada que protege Touka. O Prota acaba refletindo sozinho na frente de um espelho com uma máscara na mão, e pensa que definitivamente não está sendo um herói, pois um demônio é mais apropriado a ele, e afirma que a deusa Vícios quem será esmagado um dia. Logo na manhã seguinte, na Fortaleza Branca da Proteção, Genosea Sigmus, o rei dos lobos brancos de Magnar, diz que não pode acreditar que os 5 dragões foram mortos, e que é difícil engolir que o mais forte da humanidade já não existe mais. Na reunião é debatido que Sivit e os outros 4 estavam atrás de Ceras Ashrain, e acreditam que ela foi ferida gravemente, pois havia sua roupa rasgada com muito sangue naquele local. Logo ao seu lado, a deusa afirma que agora os heróis do outro mundo desempenharão um papel ainda mais importante, mas é questionada do porquê de toda vez que o mal aparece, todos são obrigados a confiar em Alion. Mas ela se defende, informando que não pode fazer nada a respeito disso e que toda a alma viva no mundo é afetada pela essência do Rei Demônio, os deixando completamente incapazes de aproveitar todo o seu poder. A reunião então é interrompida com a notícia que alguém da cidade de Ulsa está alegando ser o responsável por eliminar Sivit e os demais guerreiros, e que esse se intitula de O Usuário das Maldições de Ashint. A cena muda, então Ceras e Touka chegam até outra pousada. A garota informa que não vê problemas em eles dividirem o mesmo quarto, pois assim irão economizar ainda mais dinheiro. Enquanto eles comem, chega ao ouvido deles os comentários que sugerem que Ceras Ashrain esteja morta e que alguém matou os dragões. Então, logo após isso, um grupo encapuzado acaba adentrando ao local e se denominando os Guardiões de Ashint. E dizem a todos que abram caminho a eles, pois são os salvadores da pátria. O Prota conclui que eles não são uma ameaça e apenas estão assumindo a responsabilidade por matar Sivit e os demais. Eles também escutam sobre a deusa dos tabus ser uma elfa negra que ninguém vê há mais de uma década. O Prota se aproxima e pede para que eles contem a eles mais detalhes sobre este assunto, e lhes oferecem 2 bebidas que seja da escolha deles, e também algo para comer, pois ele irá pagar tudo.
Com isso, um dos homens conta a ele sobre uma pessoa denominada como Guerreiro Sanguinário de Monroy. Este avistou a Bruxa dos Tabus, então o Prota pergunta onde pode encontrar essa tal pessoa e recebe a resposta de que alguém como ela deve estar no Coliseu Sanguinário. Mas de maneira bem inesperada, essa tal pessoa que entra na taverna agora era a guerreira sanguinária a qual eles haviam falado. Seu nome era Eve Speed. Touka rapidamente chega nela e pergunta se pode oferecer alguma coisa, e se apresenta com um nome aleatório, mas Eve é bem sagaz e pede ao Prota o que ele deseja e que seja direto. Então, rapidamente o Prota pergunta se ela saberia onde a Bruxa dos Tabus se encontra neste momento. E Eve pergunta se ele é do tipo que acredita em boatos que circulam à toa por aí, e acaba dizendo que ela se aventurou sim nas terras dos Monstros dos Olhos Dourados, onde essa tal bruxa reside, mas que nunca a conheceu, e ainda informa que o local onde a bruxa vive é um ambiente desolado, onde uma pessoa comum não duraria sequer 3 dias. Então aconselha ao Prota a não ir naquela direção, e como ele é jovem deveria valorizar sua vida. Mas isso pode soar vazio dela, que é uma guerreira sanguinária. Após isso, Eve apenas vai embora, e no caminho de volta, Ceres informa a Touka que aquela garota estava mentindo, e ele também notou isso, então devia significar que ela saberia onde essa tal bruxa estaria. Já no seu quarto, juntamente a Ceres, o Prata se recorda que esqueceu de dar comida a Pigmaro, e que terá que usar aquele que seria o seu último item, a mesma bolsa que deu a ele comida nas ruínas do descarte de antes. Assim, ele acaba tirando comida lá de dentro e dando a Pigmaros. Até mesmo Ceres experimenta a comida vinda de outro mundo, e acha realmente delicioso e pergunta o que seria aquilo. O Prota acaba explicando o que é e que gostaria de dar mais a ela, mas que não consegue produzir a mesma comida várias vezes. Ceres se encanta com a embalagem do alimento, transparente e com diversas escritas esquisitas. O Prata comenta que pode parecer bonito para ela, pois aquilo não é deste mundo. Agora, Touka pede que eles foquem no plano e que a prioridade é achar a Bruxa dos Tabus, e que espera que tenha uma maneira fácil de arrancar essa informação de Eve. E assim, Ceres sugere que tentem coletar informações dela já no dia seguinte. O Prota tenta pensar em algo rapidamente e que Eve possa valorizar mais do que sua própria vida, sendo dinheiro uma dessas opções. Ceres acaba comentando que os guerreiros de sangue podem comprar a liberdade deles, mas isso exigiria muito dinheiro.